Oi, gente, tudo bem? Desde 2013, a gente vem acompanhando uma série de retrocessos em pautas já consolidadas, em pautas políticas, né, políticas, sociais, econômicas e ambientais, principalmente ambientais, que é o tema aqui do nosso assunto aqui, desse vídeo. Uma última delas agora, pelo menos né, uma das mais recentes, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, em maio de 2022, é a PL, o projeto de lei 4.444. Essa PL é de autoria do deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB, lá de Alagoas, nunca ouvi falar dele, é, onde ele pede, né, na proposta dele, eu estou falando aqui, lendo com vocês aqui no site da Câmara dos Deputados. Ele cria o Programa Nacional de Gestão de Eficiência do Patrimônio Imobiliário Federal, altera a Lei número 9.636 de 98 e dá outras providências. Ah, ele, é, Tudo bem, né? O interessante dessa lei é que ela fala ali da gestão pública dos bens imóveis ou imobiliários da União, né? Uma forma de gestão, algo que, ao meu entender, já era feito e já é feito pela SPU, então me parece ser chover no molhado. Mas o interessante é exatamente no final dessa lei, desse projeto de lei, lá no artigo 16, se eu não me engano, 16, que faz uma alteração na Lei 13.240, de 30 de dezembro de 2015, modificando um parágrafo do artigo 16A, que é o seguinte: é a União autorizada a destacar ou promover o auto de demarcação das áreas de orlas e praias marítimas, aí tudo bem, estuarinas, lacustres e fluviais federais, que serão definidas como Zona Especial de Uso Turístico, ZETUR, para fins de exploração turística. E segue ainda o artigo. Parágrafo único. Zona Especial de Uso Turístico, ZETUR, delimitação de, no máximo, 10% da faixa de areia natural de cada município, que poderá perceber restrição de acesso a pessoas não autorizadas, limitado o uso a empreendimentos turísticos, como hotéis, parques privados, clubes, marinas ou outras que sejam autorizadas pelo Ministério do Turismo. Ministério do Turismo. Sendo vedada a destinação dessas áreas a propriedades de uso unifamiliar. Unifamiliar, não fala e multifamiliar. E ainda continua, né? A lei número 7.661, de 16 de maio de 88, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 10. As praias são bem públicos de uso comum do povo, sendo assegurado sempre livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse de segurança nacional ou aqueles de interesse turístico, incluindo as áreas classificadas como ZETUR. Ou seja, numa lei que fala ali de forma genérica, ou no meu entender, que já estava muito claro na legislação atual, sobre as questões de controle dos bens públicos, dos imóveis públicos, é, de, por conta do SPU, da Secretaria do Patrimônio da União, né, me enfia um artigo sobre a privatização de até 10% das praias. Praias essas que são desde a origem do país, enquanto país, né, ali no século XVI, o surgimento ali do Brasil, da colonização do Brasil, como áreas de bem público. Né? Por mais que sejam fiscalizadas, controladas e organizadas pelo SPU, pela União, né, que precisa ter pelo menos uma organização, senão não vira bagunça, né? Elas sempre foram bens públicos, democráticos e coletivos. Eu sempre disse com colegas em salas de aula que as praias são ainda no Brasil os últimos lugares públicos, democráticos e coletivos do país.
Você não tem restrição de acesso. Por mais que em alguns bairros aqui no Espírito Santo tem isso, tá? Principalmente lá em Guarapari, na cidade de Guarapari, tão famosa cidade de Guarapari, alguns loteamentos que meio que tentam cercear o acesso às praias. Mas as praias são bem públicos, né? São bens públicos, são os bens mais democráticos e coletivos que nós temos aqui no nosso país. Não há restrição de sexo, não há restrição de cor, não há restrição social. Todo mundo está em pé de igualdade lá, todo mundo está quase pelado. Então, ali a expressão do corpo quase que nu é algo que não distingue as pessoas. Às vezes parece estranho alguém chegar muito vestido na praia, né? Mas é interessante que une as pessoas nesse espaço é simplesmente a falta de roupa. Todos são iguais perante a sua falta de roupa, né? E surge uma lei dessa que enfiam no meio lá, no último parágrafo da lei, meio que do nada, assim, pousa o negócio ali, essa intenção de privatização das praias, né? Com interesse de área turística sobre a faixa de areia. E quem vai controlar isso é o Ministério de Turismo. E se o Ministério do Turismo acabar? E se o governo quiser não ter Ministério do Turismo? E como que o Ministério do Turismo pode legislar sobre uma área da União e também sobre uma área que é de proteção ambiental? Né? Então você fica vendo uma sobreposição aí de poderes sobre uma área que já está regulamentada, já está controlada, já tem legislação ambiental sobre, já existe a legislação de uso e ocupação do solo sobre, né? Então já há um controle tanto da União como também agora das secretarias de meio ambiente dos municípios que têm capacidade para isso. Né? Se não é a Secretaria de Meio Ambiente do município, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de cada estado. Né? Então você já tem toda uma sequência de controles e organização desse tipo de espaço, o pior que seja em algumas situações, mas existe, e agora cria-se uma outra situação, mas que simplesmente muda tudo o que nós entendemos sobre áreas públicas, né? Ou sobre a área mais pública e coletiva que nós temos, que são as praias e as regiões de orla. Né? É muito estranho esse tipo de situação, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é muito claro na atual situação política que nós vivemos. Né? A gente poderia chamar isso aí até de uma cortina de fumaça, mais uma, mas não é, porque já é uma PL, é um projeto de lei, que foi dada entrada no ano passado e já está lá na Câmara para ser analisado, já tem até relator, mas está paralisado desde fevereiro, se eu não me engano. Depois eu coloco aqui nas descrições do vídeo os links da situação do projeto de lei. Só para lembrar aqui, PL 4.444 de 2021. Tá? Mas eu vou deixar o link aqui na descrição, só para quem quiser acompanhar o processo. Eu acho que isso tem muito a ver com a gente enquanto arquiteto urbanista, né? Que bate de frente com o nosso entendimento enquanto espaços públicos, né? Nosso entendimento e conhecimento dos espaços públicos, democráticos e coletivos. Eu, particularmente, sou um arquiteto que já tem pelo menos uns quase 15 anos que eu faço projetos públicos até em áreas de orla. E a gente segue as normas do SPU, das entidades de meio ambiente estaduais e municipais. Tem uma conversa sempre com todos esses órgãos. Esses projetos são aprovados desses órgãos, né? E a gente atende, conversa. Tem sempre uma discussão muito democrática, muito aberta, muito franca assim, com eles. Não há nenhuma restrição, pelo contrário. É sempre assim, a gente atende as normativas, a legislação, não tem conversa. Por mais que a gente reurbanize a praia, ou urbanize uma praia, dê a ela um caráter mais urbano, né, como é a grande maioria das praias no litoral brasileiro, a gente tem que sempre lembrar que a praia não é para um tipo de usuário, não é somente para o turista. A praia não é para o turista. A praia é primeiramente para os moradores daquela cidade, para onde ela está sendo urbanizada. O turista é em segundo plano, se bobear até terceiro. Né? Então, quer dizer, o turista não é o foco primordial, o principal para uma urbanização de praia. É, primeiramente, para os usuários daquela cidade, onde aquela praia está sendo urbanizada. Ponto. Depois vem o resto. Até os empreendedores têm interesses sobre a praia. Um livro interessante que eu tenho aqui na minha biblioteca é o livro Águas Urbanas,
né, publicada pela ProArg, com vários organizadores, a Vera Regina Tangari, a Mônica Bahia Shelley, se eu falei o sobrenome dela certo, Rubens de Andrade e Maria Ângela Dias. Mas tem um texto aqui, é um conjunto de textos produzidos por professores da ProArc e outros professores, tá? E tem um texto aqui muito específico e muito legal, do saudoso Silvio Soares Macedo, chamado Urbanização Litoral e Ações Paisagísticas à Beira d'Água, onde ele descreve exatamente essa relação do uso das orlas marítimas, né, e também até de fluviais, mas ele também dá um foco mais específico nas marítimas, e trata exatamente dessa questão paisagística, né, dessa relação do homem com o seu meio natural, e a forma que ele entende, até esteticamente, aquele meio natural, né? E aqui ele fala de coisas bem interessantes, fazendo descrições das morfologias marítimas. Eu vou deixar o link, logicamente, eu vou deixar a referência do livro nas descrições do vídeo. Mas tem um item aqui bem interessante, ele vai falando aqui do tipo dos biomas que existem, né, e das geomorfologias que também existem ao longo da costa brasileira, né? E é bem legal que é um arquiteto falando sobre isso, né? Sempre pensando ou lembrando do foco da questão paisagística, das belezas naturais, enquanto elemento estético e paisagístico, né, para essa relação do homem com a natureza. E ele fala aqui primeiramente, que eu vou apontar aqui, uma classificação de orlas em duas tipologias, né? Uma tipologia uma primeira tipologia que é mais morfológica, mais de desenho geológico, né, e hidrodinâmico, né, dessas orlas. Primeiro, você tem uma orla abrigada, que é um ambiente litorâneo constituído por golfos, baías, enseadas, estuários ou praias protegidas da incidência direta de ondas, com taxa de circulação restrita e, consequentemente, baixa taxa de renovação de água. São aquelas orlas mais abrigadas, né, que elas são mais fechadas, lembram literalmente baías, né? Uma orla exposta, que é um ambiente litorâneo constituído por costões rochosos ou praias oceânicas, com elevada taxa de circulação e renovação de água. Então, ali, quando ele fala de circulação, é uma circulação dos movimentos hídricos, né? Das marés altas, baixas, e como isso renova esse tipo de orla. Por último dessa morfologia, que eu chamei de morfologia ou de desenho, né? Essa primeira tipologia. Uma orla semi-abrigada, apresenta características intermediárias entre as áreas expostas e abrigadas. O sistema tem similaridade com a de praias protegidas, porém, o tamanho e orientação da praia permite alguma ação hidrodinâmica periódica relacionada com fenômenos meteorológicos e ou oceanográficos. Corrigindo. Perdão. E a segunda tipologia que ele apresenta aqui, que tem mais a ver com o tipo de ocupação dessas orlas, né? Já pensando nessas orlas, não mais na sua morfologia, mas sim na forma que o homem ocupou essa orla, ou não. Orlas não urbanizadas, né? Refere-se às áreas de baixíssima ocupação, contendo paisagens com alto grau de originalidade natural e com baixo potencial de poluição sanitária e estética. Isso é interessante, a poluição estética. Orla com processos de urbanização. Refere-se às áreas de baixo ou médio adensamento de construções e população. São áreas com paisagens parcialmente antropizadas, ou seja, com interferência humana sobre elas, né? Em processo de mudança cultural. Da cultura enquanto elemento natural, né? Orla com urbanização consolidada, refere-se às áreas de médio ou alto adensamento, de construções e população, apresentando paisagens altamente antropizadas, já são urbanizações já consolidadas mesmo, né,
há várias décadas pelo menos, com uma multiplicidade de usos e um alto potencial de poluição sanitária e estética. Né? É interessante como ele cria essas morfologias, perdão, essas tipologias, né, para caracterizar esse tipo de orla. Então, quando você também faz uma lei genérica, de uso genérico e exclusivo, você está literalmente esquecendo que as orlas não são iguais. Nenhuma é igual à outra. Elas são parecidas por conta de questões tipológicas apresentadas aqui pelo Macedo. Né? Então elas não são iguais, são no máximo parecidas. Né? E uma outra coisa interessante aqui no livro, no texto, no artigo específico aqui do Macedo, é o que ele chama de valores paisagísticos e a imagem associada. Ou seja, como nós nos relacionamos diretamente com essa questão das orlas. Né? Que não é uma coisa de agora, é uma coisa pelo menos secular. A relação, a nossa relação, a nossa constituição enquanto país, enquanto nação, começou pelas orlas, pelas primeiras vilas que foram construídas ao longo do litoral brasileiro. E só mais tarde, lá para o século XVIII, pelo menos, início, final de XVIII, começo de XIX, é que o Brasil começou a ter uma certa interiorização. Mas foi a partir das vilas que foram construídas ao longo das orlas do litoral brasileiro. As praias, das cidades litorâneas, das vilas que se tornaram cidades e dali abriram margem para a criação, surgimento de outras cidades no interior do país. Ele fala aqui, né, nesses valores paisagísticos e a imagem associada. A estrutura morfológica de maior valor paisagístico de toda a zona costeira é o mar, cujos atributos qualificam uma praia e identificam a sua preferência por um determinado grupo social. O mar contém praticamente todas as características para ser identificado como valor paisagístico. E é ele que cria aqui quatro atributos. Primeiro atributo, a excepcionalidade, pois é uma estrutura paisagística incomum para grande parte da população que reside nas terras interiores. Ou seja, a praia pode ser primordialmente algo de valor paisagístico, de valor simbólico, de valor social, de valor econômico para as cidades litorâneas, mas tem um valor muito maior ainda para as pessoas que não conhecem as praias ou têm pouco acesso durante o ano e que usam a praia nos feriados ou descem das suas regiões ou saem das suas regiões interioranas, do interior dos estados ou dos municípios, para, nos períodos de feriados ou férias, usarem as praias. Então essa questão do excepcional, o diferente, o que não existe todo dia, não está no meu cotidiano, está no cotidiano das cidades litorâneas, mas não está no cotidiano das cidades interioranas. Então essa é a questão do diferente, do lugar diferente para eu ir, do lugar diferente para eu usar, do lugar diferente que é democrático, coletivo e público, que eu possa ter acesso a qualquer dia do ano, qualquer horário do dia. Depois ele continua, estética. No século XX, o mar é identificado culturalmente pelo seu alto valor cênico. Sim. Né? Até então, até antes do século XX, o uso da praia não era algo assim, não era literalmente usual. Né? Não havia aquela cultura de ir à praia ou do banho do mar. Começa todo esse processo, não no Brasil, mas em outros países, principalmente nos Estados Unidos e Europa, do banho de mar como algo de saúde mesmo, né? Algo de melhoria da saúde. Se vendia essa ideia, né, no começo do século XX, haviam vários grupos, alguns médicos ou pseudo-médicos, que usavam o mar como terapia de melhoria da saúde. Depois virou uma questão cultural e uma questão até social, de encontro social. Né? Você vai se encontrar na praia com outras pessoas da mesma forma, sem muita formalidade, porque as formalidades são destruídas com o tirar da roupa. Afetividade também é outro valor paisagístico que o Macedo aponta aqui. Admirado e respeitado pelas comunidades que residem nas suas vizinhanças. Então, a questão do mar como afetividade é algo afetivo, isso é verdade.
Eu moro numa cidade marítima, de orlas e mais orlas, num estado que é de frente para o mar. Então o mar para a gente é muito importante. É um bem natural nosso, que é um bem afetivo e um bem cultural, um bem social, um bem econômico, um bem simbólico. A gente precisa dessa relação com o mar. Tanto que tem muita gente que sai aqui do estado, vai para uma cidade do interior, ou para uma cidade que não tem praia, e sente essa falta do mar, do contato com o mar. Eu não necessariamente preciso estar no mar todo dia. Preciso ir à praia todo dia, no final de semana. Eu preciso, enquanto capixaba, né, nascido e crescido em Vitória, estar em contato com o mar. Né? Ele me traz uma outra relação, né, com a natureza. E o simbolismo, que eu venho falando aqui desde sempre, desde o início, assume para diversas populações o valor até mesmo mítico para muitos grupos sociais. Isso é verdade. O que não falta são mitologias religiosas, culturais, transmitidas de gerações em gerações, né, sempre em relação ao mar. O mar tem todo um histórico originário da sociedade humana, né, que traz várias mitologias, né, e não são poucas. Né, e nós temos, em cada cidade, cada estado, em cada cultura, tem a sua específica, que às vezes pode ser até parecida com uma de outra, mas com uma outra leitura. Né, e isso é muito legal. Né? Então, essas relações, esses valores paisagísticos são super importantes. E uma lei dessa literalmente detona, porque não leva em consideração nenhuma, nada, nenhum contexto. É uma lei generalista que serve somente para interesses que, ao meu entender, são escusos. E nem um pouco democráticos e coletivos. Praia, mar, são bens coletivos. São bens de uma democracia. E não devem ser restritos. E não podem ser restritos ao uso de qualquer pessoa. Pelo contrário. Tá? Bom, eu acho que fica aí a dica, né, do livro, do Águas Urbanas, publicado pela ProArch. Eu só tenho uma crítica a fazer, que ela precisa, esse livro, eu não sei se as edições novas estão assim, mas essa edição que eu tenho precisa de uma reedição, de correções e uma melhoria na edição do próprio texto. Eu achei várias consistências aqui no texto do Macedo, né, erros de edição, erros de ortografia, então precisaria de uma revisão, tá? Espero que a ProArch tenha feito uma revisão na edição, porque a minha aqui de 2005, umas coisas muito feinhas, assim. Mas em conteúdo, é indiscutível. É um livro base aí, como outros também, sobre a questão da relação do mar, da vida humana com o mar. Né? Então tá, gente. Fica aí, nos encontramos no próximo vídeo. Falou? Valeu!